presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. Olá, estamos de volta com o nosso estudo na Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, a CIPB. Anteriormente, nós já vimos sobre o capítulo 1 e hoje nós vamos dar seguimento falando sobre o capítulo 2, Organização das Comunidades Locais. Este é um oferecimento da Federação da União Presbiteriana de Homens, UPH, do Presbitério Vale do Rio São Francisco. Sou Michel Reis, presidente desta federação, e te convido, vem com a gente. Bom, falando sobre a organização das comunidades locais, o artigo 4º da CIPB diz o seguinte: a igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda, associados para os fins mencionados no artigo 2 e com o governo próprio que reside no conselho. O que isso significa? Significa que a igreja, enquanto organização local, ela é formada por crentes professos, que são os membros comungantes, como já vimos anteriormente, seus filhos, que são os membros não comungantes, desde que menores de idade, e outros menores sob a sua guarda, não necessariamente a guarda legal, mas no sentido de que vão à igreja com esses maiores. Há casos, por exemplo, que tios levam sobrinhos para a igreja e eles fazem parte da comunidade, parte da igreja, não no sentido das responsabilidades que cabem ao membro comungante, o membro professo, mas fazem parte da comunidade. Às vezes levam filhos de vizinhos, às vezes os amigos dos filhos, que também são menores, então eles fazem parte da comunidade legal. Por isso, a igreja é formada pelos membros professos, seus filhos e outros que os acompanhem, que estejam aos seus cuidados, pelo menos nos momentos em que vão até a igreja e que estão nela. Eles se juntam para os fins mencionados lá no artigo de número 2, que trata sobre a finalidade da igreja. É prestar culto a Deus, e aí nós descrevemos no vídeo anterior toda uma relação de como isto funciona, baseados no texto da Grande Comissão, que é Mateus 28, do 18 ao 20. Então, a comunidade local ela se reúne para prestar culto a Deus dentro de todo aquele prisma, formada esta comunidade local por crentes professos, menores, ou não professos, não comungantes, e, acima de tudo, que ela tem um governo próprio que reside no conselho. Isto porque, em casos de congregações, por exemplo, elas têm, nem todas, mas algumas delas têm, mesa administrativa. Esta mesa administrativa não é um governo próprio. Como o próprio nome já diz, ela ajuda na administração, mas esta congregação e até mesmo esta mesa administrativa, ela está jurisdicionada a uma igreja, e aí ao conselho desta igreja, a um presbitério, quando é congregação presbiterial, e aí está jurisdicionada à comissão executiva do presbitério, e ao próprio presbitério em si, e as juntas de missões, no caso de ser um campo missionário. Na IPB nós temos as maiores, que são a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, com trabalhos entre povos indígenas no Brasil e trabalhos internacionais, e a JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, que envolve a missão urbana e também a missão no campo, plantando igrejas. E aí essas comunidades estão jurisdicionadas à APMT ou à JMN para fins de organização. Bom, estas igrejas locais, aquelas que já são organizadas, que já cumpriram todos os requisitos mínimos para serem uma igreja, portanto, tem governo próprio, que reside em seus conselhos,
estas comunidades se encaixam aqui, elas existem por isso. Parágrafo 1º diz o seguinte: ficarão a cargo dos presbitérios, juntas missionárias ou dos próprios conselhos, conforme o caso, comunidades que ainda não podem ter governo próprio, isto é, congregações ou ponto de pregações, que, aliás, parágrafo 2º diz que essas comunidades serão chamadas ponto de pregação ou congregações conforme o seu desenvolvimento, a juízo do respectivo concílio ou junta missionária. O que isso significa? Nem sempre o campo, a comunidade que está sendo ali formada, ela já nasce sendo uma congregação. E não necessariamente ela precisa ser um ponto de pregação. Fica a juízo de quem está jurisdicionando este trabalho. Há casos em que alguns trabalhos já começam como congregação, pelo menos na sua nomenclatura e até no seu ritmo de trabalho, e existem outras que começam como ponto de pregação, geralmente pontos de pregações na casa dos crentes, mas não necessariamente. É possível alugar um imóvel, alugar um ponto e torná-lo ponto de pregação, embora não seja na casa de ninguém, mas não é ainda uma congregação. O que vai nortear uma coisa ou outra é o juízo daquele que está cuidando, administrando esse trabalho, faz sobre ele. Parágrafo 3º diz que compete aos presbitérios ou juntas missionárias providenciar para que as comunidades tenham alcançado suficiente desenvolvimento se organizarem em igrejas. O que significa? Que uma comunidade que tenha alcançado os requisitos mínimos, e nós já veremos quais são, mas os requisitos mínimos para se tornar uma igreja, ela precisa ser amparada, assistida e transformada em igreja pelos presbitérios ou junta de missões. Isso por quê? Se a congregação é presbiterial, o presbitério está acompanhando porque é ele quem administra. Se for uma congregação de igreja local, a própria igreja, por acompanhar e perceber que alcançou aquela comunidade os requisitos mínimos para se organizar e para se constituir em igreja, possa fazê-lo, possa torná-la uma igreja local e não mais uma congregação, desde que tenha membros professos, para que junto com seus filhos e outros menores possa se reunir para prestar culto a Deus dentro dos parâmetros do artigo 2º e que tenha governo próprio, isto é, que tenha um conselho. Agora, isso significa que toda comunidade, ela imediatamente, a partir de um determinado número de pessoas, tem que ser igreja? Não necessariamente. Ela precisa alcançar alguns requisitos mínimos. E a própria Constituição da Igreja nos aponta quais são esses requisitos mínimos. O artigo 5º diz o seguinte: uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas também quanto aos recursos pecuniários indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais. O que isso significa? Significa que não necessariamente existe um número mínimo de pessoas para que uma comunidade se torne igreja. Pelo contrário, para ser igreja, ela precisa oferecer garantias de estabilidade quanto aos recursos pecuniários. Isso porque, uma vez que a igreja ela está em lugares diversos, num país de dimensões continentais como o Brasil, cujas diferenças socioeconômicas são gigantescas, não dá para estabelecer um parâmetro no que diz respeito a pessoas. Isto porque em determinados locais, 30 pessoas conseguem manter os seus encargos, conseguem manter as suas despesas. Em outros locais, mais simples, se você juntar 100 pessoas, você não consegue manter o trabalho, ela não consegue se sustentar. Por isso é que não tem a ver com a quantidade de pessoas num primeiro momento, mas ela precisa ter um número de crentes
professos, e dentre esses crentes professos tenha condições, a partir da fidelidade dizimal e do ofertório, de ter condições de se sustentar sem depender de outras igrejas e sem depender dos presbitérios aos quais estão jurisdicionados. Afinal de contas, a partir do momento que se torna uma igreja, passa a estar jurisdicionado a um presbitério, e o presbitério, por sua vez, a um sínodo, e o sínodo ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é preciso ter recursos para manter isso quanto à manutenção regular de seus encargos e causas gerais. Ou seja, precisa ter condições de sustentar a manutenção do culto, mas também os encargos gerais. Existem igrejas que têm a secretaria, por exemplo, então precisa ter condições de sustentar a secretária, precisa sustentar a zeladora ou faxineira, diarista, seja como for, precisa sustentar as contas de água e de luz, de telefone e de internet. Para o pastor? Não, para a igreja. Não para a igreja no sentido de que para que os membros usem ao seu bel prazer, mas para que a igreja tenha a sua funcionalidade, além do material para a manutenção de culto. Copos descartáveis, água, elementos da ceia, água potável, elementos da ceia, material para a escola bíblica dominical e outras atividades que a igreja tenha. Então ela precisa ter condições financeiras de se sustentar dentro desses recursos. Além disso, é preciso que disponha de pessoas aptas para os cargos eletivos. Uma vez que a igreja precisa ter governo próprio no conselho, é preciso que tenham homens com capacidade para serem presbíteros. Capacidade não necessariamente nascida com eles, mas dada pelo próprio Deus, e a gente não está discutindo a vocação do Espírito, mas precisa ter. Por que precisa ser homem? Bom, a Igreja Presbiteriana do Brasil não reconhece a ordenação feminina para esses cargos. Nós não temos pastora, reverenda, nós não temos presbíteras, nós não temos diaconisas, e isso não faz de nós uma comunidade machista. Pelo contrário, reconhecemos a importância do trabalho feminino, tanto que a maior sociedade que nós temos nas nossas igrejas é a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF. Porém, para dirigir a igreja, para servir como instrumento para o governo da igreja, nós entendemos a partir das Sagradas Escrituras que Deus estabeleceu o homem com esta responsabilidade dentro de uma perspectiva patriarcal. Então é preciso ter homens aptos para assumirem no mínimo o conselho. Por quê? Porque não é constitucionalmente importante ou não é constitucionalmente necessário haver uma junta diaconal. Não estou dizendo que diácono não tem importância, estou dizendo que não ter diácono, ou não ter homens aptos ao diaconato, não impede uma comunidade local de ser organizada em igrejas. Conheço algumas que não têm. A igreja tem 30 anos, mais de 30 anos, e não tem junta diaconal. Isso não impede ela de ser igreja. Também não é preciso ter um número expressivo de homens para serem presbíteros. Também conheço e até trabalhei em uma igreja que havia apenas 2 presbíteros. A importância aqui não está ligada à quantidade, mas a como estes homens aptos para esses cargos vão desenvolver os trabalhos dentro do corpo de Cristo. Então, para uma comunidade poder ser organizada em igreja e pleitear se tornar uma igreja local, ela precisa oferecer garantias financeiras e também garantias de pessoal para dar manutenção às suas atividades. Além disso, a igreja deve adquirir personalidade jurídica. O que isso significa? Que ela precisa se enquadrar dentro das normas e disposições legais do Estado brasileiro, dentro da perspectiva do Estado Democrático de Direito. Então, no Brasil, é lei que as igrejas tenham personalidade jurídica. Então, uma igreja ela deve adquirir essa personalidade jurídica.
A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não organiza uma congregação em igreja sem ela se organizar juridicamente. A congregação ou as congregações não têm essa necessidade, mas se tornar igreja é determinação que ela assuma personalidade jurídica. Agora, parágrafo único nos explica o seguinte: antes de uma congregação constituir-se em pessoa jurídica, deve organizar-se em igreja. Então, não é a congregação alcançou um número, vamos lá, registra isso em cartório, abre um CNPJ e aí se organiza em igreja. Pelo contrário, vem o presbitério ou a junta de missões, organiza aquela comunidade local em igreja, atendendo os requisitos mínimos que estão aí em cima, e aí a partir dessa organização em assembleia, depois de eleição dos cargos eletivos para conselho, para diácono, quando for o caso, aí sim a igreja recém-organizada, dentro dos moldes da liturgia presbiteriana e constitucionais com relação à IPB, deve ir então adquirir personalidade jurídica. A Igreja Presbiteriana do Brasil não é uma igreja que juridicamente é clandestina, ela é uma entidade reconhecida também perante o Estado Democrático de Direito no Estado brasileiro. Seguindo em frente, o artigo 7 trata a respeito de quando uma igreja deixa de ser igreja, já que nós tratamos de quando uma comunidade se torna uma, a Constituição também trabalha com a perspectiva de quando ela deixa de ser. Então o artigo 7 nos diz o seguinte: no caso de dissolver-se uma igreja ou separar-se da Igreja Presbiteriana do Brasil, os seus bens passam a pertencer ao concílio imediatamente superior, e assim sucessivamente até o Supremo Concílio, representado por sua comissão executiva. O que isso significa? Uma igreja deixou de ser igreja, já que tudo que ela tem é dela, mas aí ela deixa de ser uma igreja, volta a ser congregação ou fecha, lamentavelmente, ou se separa da Igreja Presbiteriana do Brasil, se torna outra comunidade. Os seus bens passam a pertencer ao concílio imediatamente superior, ou seja, não pertence ao conselho, mas passa a pertencer ao presbitério, do presbitério ao sínodo e do sínodo ao Supremo Concílio, por meio da sua comissão executiva, que resolverá sobre o destino dos bens em apreço. Então, a igreja deixou de ser igreja, dissolveu-se, separou-se da IPB, que ela tem não é dela, pertence à igreja. E aí vai subindo até chegar à comissão executiva do Supremo Concílio da Igreja. Parágrafo único diz o seguinte: tratando-se de cisma ou cisão, em qualquer comunidade presbiteriana, os seus bens passarão a pertencer à parte fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil, e, sendo total o cisma, reverterão à referida igreja, desde que esta permaneça fiel às Escrituras do Velho e do Novo Testamento e à confissão de fé. O que isso significa? Que no caso não de dissolver-se, mas também não no caso de uma separação total, mas no caso em que a igreja se divide, há um racha. Lamentavelmente isso não deveria acontecer, mas acontece, e aconteceu no passado muitas vezes. Quando a igreja se divide e se torna duas igrejas diferentes, em que uma deixa de ser igreja presbiteriana, os bens pertencem à parte que ficou na IPB. Não vai para outro lugar, mas pertence a quem ficou na igreja presbiteriana. Então, digamos que a igreja tinha 100 membros, e aí houve uma cisão, e 80 pessoas resolveram sair da igreja presbiteriana e abrir uma outra comunidade, uma outra igreja. Os bens de toda a igreja, toda a propriedade, pertencem administrativamente à parte que ficou na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em caso de ser total cisma, pertence à parte que disser
e que de fato der provas de que é fiel às Escrituras do Velho e Novo Testamento e à Confissão de Fé de Westminster, que são os símbolos de fé adotados, ou parte da Constituição da Igreja, a sua regra jurídica, Sagradas Escrituras, regra de fé e prática, Confissão de Fé de Westminster, a exposição ou o corpo expositivo de doutrinas da Igreja. Então, quem permanecer fiel às Escrituras e à Confissão de Fé, fica no caso de um cisma total. Mas, em caso de racha, a parte que ficou fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil. Ainda que esses 20 não tenham condições de sustentar a igreja e ela volte a ser uma congregação. Ainda assim, sendo uma congregação presbiteriana do Brasil, ligada a um presbitério, a um sínodo e ao Supremo Concílio, pertence a ela. O artigo 8º diz o seguinte: o governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. O que significa? Que a igreja local ela é dirigida por um conselho, ela não tem um conselho paralelo ao conselho para se administrar. Embora o conselho possa, e nós já vamos ver, chamar os diáconos para compor parte dessa administração em alguns momentos, mas quem administra ela é o conselho e não um corpo gestor alheio, diferente do conselho. E o conselho, por sua vez, se compõe do pastor ou pastores, sejam pastores auxiliares, colaboradores e toda a classe de nomenclaturas usadas para os pastores nas condições de trabalho típica deles, e dos presbíteros em atividade, porque existem os presbíteros em disponibilidade, que aí eles não estão fazendo parte do conselho. Mas aí nós vamos ver isso mais para frente quando tratarmos de oficiais. Fato que precisamos entender agora é que o governo e a administração da igreja compete ao conselho formado por pastor ou pastores e pelos presbíteros. Estes podem chamar missionários, estes podem chamar obreiros, evangelistas e por aí vai, para auxiliar na administração, sim, mas não como parte do conselho, a não ser que estes sejam eleitos presbíteros da igreja ou ordenados. E aí não serão apenas evangelistas, missionários, obreiros, mas serão presbíteros ou pastores. Bom, parágrafo 1º diz que o conselho, quando julgar conveniente, poderá consultar os diáconos sobre questões administrativas ou incluí-los pelo tempo que julgar necessário na administração civil. O parágrafo diz que o conselho, quando julgar conveniente, poderá consultar ou incluí-los. Não é automaticamente, obrigatoriamente necessário consultar e incluir, mas o conselho, quando julgar conveniente, pode fazê-lo. Então, os diáconos tomam parte da administração civil, porém, quando o conselho julgar conveniente. Significa que o conselho pode, no momento da sua formação, colocar lá que ad eternum os diáconos devem tomar parte da administração civil? Até pode, mas haverá algum momento em que esse ad eternum cai. Depende muito do momento, depende muito da necessidade. Não necessariamente, não obrigatoriamente, mas é possível incluir os diáconos ou consultá-los quando se tratar de assuntos da administração civil. Parágrafo 2º, e é importante dizer que consultar não significa incluir, não é porque consultou que significa que estão incluídos, e ao incluí-los, óbvio que serão consultados.
Parágrafo 2º diz: a administração civil não poderá reunir-se e deliberar sem a presença de mais da metade dos seus membros. É o famoso metade mais um, que a gente está acostumado na igreja para algumas coisas. 50% mais um. Então, metade mais um deste corpo diretivo na administração civil precisa estar presente para deliberar. Se não houver este metade mais um, não pode deliberar. Por isso que quando o conselho julga conveniente incluir os diáconos, eles são parte do metade mais um. Então, o conselho tem lá 2 presbíteros, tem 6 diáconos, inclui os diáconos na administração civil. Bom, para efeitos de deliberação da administração civil, não deve ser apenas contados os 2 presbíteros, mas é considerado 8 pessoas, que são 2 presbíteros mais os 6 diáconos, vai ter que dar aí pelo menos 5 pessoas deste conselho deliberativo presentes para tomar qualquer decisão. Por isso que ao incluir deve-se tomar cuidado, porque aumenta o número para o quórum dessas decisões civis. Já o artigo 9º, ele trata a respeito da Assembleia da Igreja. Lá atrás, no primeiro vídeo, nós falamos assim muito por cima a respeito da Assembleia da Igreja, porque afinal de contas é agora no artigo 9º que nós temos uma exposição mais completa do que o artigo 9º trata, uma exposição mais completa da função da Assembleia, e o artigo 9º é que vai tratar dele. Portanto, ele diz o seguinte: a Assembleia da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão. Todos os membros em plena comunhão. Membro que está disciplinado não toma parte da Assembleia da Igreja. Por quê? Porque ele não está em plena comunhão com a igreja. Ele está disciplinado. Ele está afastado da comunhão. Com relação à disciplina e como se dá esse processo, está lá no Código de Disciplina da Igreja, que não está ligado à CIPB, está no mesmo manual, mas não faz parte da Constituição Interna, faz parte do Código de Disciplina. Uma vez que ele está afastado da comunhão, ele não pode tomar parte da Assembleia Geral da Igreja. Então, a igreja tem 100 membros, dos quais 10 estão sob disciplina eclesiástica, afastados da comunhão, 100 membros comungantes. Esses 10 não tomam parte na Assembleia de forma alguma. Legalmente não podem tomar parte da Assembleia da Igreja. Então, a Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá quando? Ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e extraordinariamente convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos estatutos. Algumas igrejas têm estatutos próprios, outras faz um Ctrl+C, Ctrl+V do modelo de estatuto que tem na Constituição Interna, modelo de estatuto para as igrejas. Seja como for, um ou outro caso, é ele que vai reger a Assembleia da Igreja, desde que esses estatutos não sejam contrários às disposições da CIPB. O Estatuto da Igreja é menor do que a Constituição Interna da Igreja. Então, ele nunca poderá se chocar contra a Constituição da Igreja, ou ele perde a sua validade, perde a sua legalidade. Então, a Assembleia Geral da Igreja se reúne ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, via de regra para movimento financeiro e relatórios da igreja, e extraordinariamente sempre que fizer-se necessário para os assuntos que a própria Constituição diz quais são os momentos em que a igreja deve se reunir em assembleia, principalmente agora no parágrafo 1º do artigo 9º. Então ele diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 9º: compete à Assembleia, isto é, função da Assembleia, função privativa da Assembleia da Igreja, Assembleia Geral formada pelos membros em plena comunhão da Igreja: a. eleger pastores e oficiais da Igreja. É bem verdade que pastores eles podem ser designados pelo presbitério ou pelas juntas de missões.
Verdade. Mas aí ele é designado por um ano e tem que ser redesignado quantas vezes forem necessários ou quantos anos forem necessários. Para acima de um ano, para além de um ano, é a eleição. Quem elege não é o conselho, embora o conselho ele vai orientar a igreja quanto à eleição. Ouvindo os nomes de indicação da igreja, o conselho faz uma triagem e apresenta dentre os nomes aqueles que julga com condições, e sejam essas condições quais forem, mas que julga com condições de conduzir o rebanho de Cristo, sejam condições financeiras partindo da igreja, seja pela característica e pelo perfil do pastor em relação à dinâmica do trabalho, seja como for, o conselho, depois de fazer essa triagem, apresenta esses nomes à Assembleia, ou este nome, e é a Assembleia quem elege o pastor. Bem como a Assembleia também elege os oficiais da igreja, a saber, presbíteros e diáconos. B. Pedir a exoneração deles ou opinar a respeito quando solicitada pelo conselho. Claro que não está aqui como condição para pedir a exoneração o não ir com a cara de, não gostar do jeito de. Não é por coisas triviais que isto acontece. Também existem motivos, e mais para frente, quando se tratar lá das funções do ministro, das funções do presbítero, das funções do diácono, nós veremos quais são os motivos para pedir a exoneração, porque uma vez que não cumpra com aquilo ali, dá a licença de pedir em assembleia a exoneração. Mas não gostar de, não concordar com, não ir muito com a cara, não gostar do tom da pregação, ou coisas triviais assim, não são motivos para a Assembleia se reunir e pedir a exoneração do ministro ou do presbítero ou do diácono. Mas compete à Assembleia pedir a exoneração deles. Além disso, a Assembleia aprova os seus estatutos e delibera quanto à sua constituição em pessoa jurídica. Então, quando nós falamos lá de uma congregação ser organizada em igreja, tem a Assembleia. Nesta Assembleia, todos os membros da igreja votam por constituir uma nova igreja e desliga os membros da igreja anterior, que passarão a fazer parte da nova comunidade ou da nova igreja. Além disso, também aprova os seus estatutos, sejam eles os que são lá parecidos com os que estão no final da Constituição Interna da Igreja, ou outros estatutos que sejam apresentados à Assembleia e até modificações estatutárias. Somente a Assembleia pode fazer. Além disso, a Assembleia deve ouvir para informação os relatórios do movimento da Igreja no ano anterior e tomar conhecimento do orçamento para o ano em curso. Então veja, ouvir para informação os relatórios. Então a SAF vai lá e apresenta o seu relatório. A igreja não aprova, a Assembleia não aprova, a Assembleia ouve, toma conhecimento, registra ou não voto de apreciação, mas não é aprova ou desaprova, porque isso aí compete ao conselho da igreja. A UPH vai lá e faz a mesma coisa, apresenta seu relatório de atividade. O conjunto coral apresenta seu relatório de atividade. A Assembleia não aprova ou desaprova, ela ouve, toma conhecimento, registra voto de apreciação. Bem como o que diz respeito ao orçamento. A Assembleia, ela toma conhecimento do orçamento, ela não aprova ou desaprova o orçamento. Isto é feito pelo Conselho da Igreja. Uma vez que o Conselho aprova um orçamento, está aprovado. Vai se discutir depois nos concílios superiores, mas a Assembleia se reúne para tomar conhecimento. Se a Assembleia toma conhecimento e algum membro ou a Assembleia como um todo discorda do orçamento da Igreja, tem os meios legais para recorrer, para pedir a mudança, para pedir a exclusão ou a inclusão de gastos e por aí vai. Mas não é nesta Assembleia, porque ela só ouve e toma conhecimento do orçamento, que já é previamente aprovado pelo Conselho da Igreja. Além disso,
Ainda no parágrafo 1º, a linha E diz o seguinte, que a Assembleia, ou compete à Assembleia, pronunciar-se sobre questões orçamentárias e administrativas quando isso lhe for solicitado pelo Conselho. Não é porque a Assembleia quis, mas quando o Conselho solicita. Além disso, compete à Assembleia adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua propriedade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer prévio do Conselho, e se este, o Conselho, julgar conveniente, também do respectivo presbitério. Além disso, também compete à Assembleia conferir a dignidade de pastor emérito, presbítero emérito e diácono emérito. Existe um critério para conceder o título ou a dignidade de emerência a pastor, presbítero e diácono. Veremos posteriormente quando tratar dos oficiais da igreja, mas quem confere é a Assembleia. O Conselho pode propor, mas o Conselho não confere. Quem confere é a igreja. A junta diaconal pode propor. A própria Assembleia pode propor. Aprovado pelo Conselho, volta para que ela possa conferir ou reconhecer esta dignidade a esta classe de irmãos. O mesmo acontece com as sociedades internas, em que se concede o título de sócio benemérito ou sócia benemérita, antigamente emérito, mas agora benemérito, e é a sociedade reunida em plenária quem vota, não é só a sua comissão executiva ou a sua diretoria, mas a própria comissão convoca o plenário e o plenário é quem vota e concede. Então, o mesmo princípio é usado nas sociedades internas. Além disso, o parágrafo 2º diz que para tratar dos assuntos que se referem às alíneas C, D e F do parágrafo anterior, a Assembleia deverá constituir-se de membros civilmente capazes. Então, para tratar de assuntos ligados a recursos, finanças e bens móveis e imóveis da igreja, devem ser membros civilmente capazes e tem que tomar assento na Assembleia. Quais são os membros, então, civilmente capazes, de acordo com o nosso entendimento? Maiores de 18 anos ou emancipados. Por quê? Houve um tempo, com muito mais frequência do que agora, até por causa do novo Código Civil, mas houve um tempo em que menores de 18 anos ou menores de idade podiam, não que não possam, mas era muito mais fácil anteriormente, se tornar membros da igreja. Então era possível que pessoas mais novas o fizessem. Eu mesmo dei a minha pública profissão de fé e me tornei membro comungante da igreja aos 11, quase 12 anos de idade. Então, já era membro da igreja, mas para assuntos de relevância orçamentária, não podia tomar assento na Assembleia, porque não era civilmente capaz. Eu era menor de 18 anos e não tinha sido emancipado ainda. Então, para tratar daqueles assuntos, somente membros civilmente capazes. Mas a igreja tem membros que têm entre 13 e 17 anos e aí a Assembleia se reúne para tomar conhecimento dos relatórios e também tomar conhecimento do orçamento. Eles são incluídos? Não, não são. Eles podem estar presentes, fica a critério do Conselho, mas não assinam o livro de membros presentes porque não são civilmente capazes. Isso pode, inclusive, cancelar uma assembleia quando membros que não são civilmente capazes tomam assento nessas assembleias. Podem estar presentes, depende dos conselhos. A CIPB não vai dizer se pode ou não pode estar sentado lá, que não pode assinar o livro de presença e tomar parte votando. Isso definitivamente não pode. Por fim, irmãos, nós temos então o artigo 10º, que nos diz o seguinte: a presidência da Assembleia da Igreja cabe ao pastor
e na sua ausência ou impedimento, ao pastor auxiliar, se houver. Então, reuniu a Assembleia da Igreja. Quem é que vai presidir? É a superintendente da escola dominical, para quem faz a Assembleia de manhã no horário da escola dominical. Não, não é ela. A presidência da Assembleia cabe ao pastor da igreja ou ao pastor auxiliar. Os dois estão presentes, pastor titular, a não ser que esse abra a mão e passe para o pastor auxiliar, e aí ele pode presidir a Assembleia. Geralmente, na sua ausência, se ele está lá e não está impedido, é ele quem vai presidir a Assembleia. Mas, estando ausente ou não podendo impedir, e aqui entram questões éticas, de repente, a Assembleia é para a eleição do pastor titular. Ele não está ausente, mas não seria muito bom que ele presidisse a Assembleia. Ele poderia passar para o pastor auxiliar ou, na sua ausência ou impedimento, ao vice-presidente do conselho. Então, se a igreja tem pastor auxiliar e o pastor titular não está ou está impedido, o pastor auxiliar preside a assembleia. Não tendo pastor auxiliar e o pastor presidente não está presente ou está impedido, cabe ao vice-presidente do conselho assumir a presidência da assembleia. Ninguém mais além deles pode, senão não tem assembleia. Então não pode ir lá superintendente da escola bíblica dominical, ou ir lá o presidente da junta diaconal, ou ir lá o presidente do departamento infantil presidir a assembleia. Não. A presidência da assembleia da igreja cabe ao pastor auxiliar ou ao vice-presidente, que é um presbítero dentro desta ordem decrescente hierárquica. E aí, irmãos, nós encerramos então o capítulo 2, que trata sobre a organização das comunidades locais da igreja. Graças a Deus que a nossa igreja, ela é uma igreja que está fundamentada nas Escrituras e bem amparada juridicamente. E é uma igreja que se preocupa mesmo com a sua organização interna. Capítulo de hoje, nós vimos como é que uma igreja é organizada. Já vimos para quê? Qual é a finalidade dela? Isso vimos no capítulo anterior. Mas agora nós vimos como ela é organizada e como ela se governa partindo da assembleia. A assembleia não funciona para tudo que der na telha, mas também tem muito mais poder de decisão, ou pelo menos de tomar conhecimento, do que se imagina. Em alguns casos, em algumas comunidades, é bem possível que não se reúna a assembleia para tudo o que a Constituição interna diz. Mas, de fato, a Igreja Presbiteriana do Brasil reserva a sua governabilidade ao conselho e a alguns assuntos específicos à Assembleia da Igreja. Deus abençoe-nos para que, ao longo do nosso estudo, mais homens sintam-se vocacionados, mais pessoas conheçam bem o funcionamento e a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, para que as nossas comunidades elas sejam igrejas sólidas, bem fortalecidas, tanto espiritualmente quanto administrativamente. Que Deus nos abençoe e vem com a gente para os próximos estudos. Lembrando que, se houver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aí do vídeo, entrando em contato conosco também no e-mail que geralmente está aqui embaixo no vídeo. E, além disso, você pode fazer contato pelas redes sociais minhas, sou o presidente desta federação, ou ao pastor da sua igreja, e este encaminhando para nós alguma dúvida ou sugestão que haja quanto a isso. Que Deus nos abençoe.